um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é realmente a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico, desde menino. Esse ano é comemorado o centenário do jornalista pernambucano Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos brasileiros. Para conhecer um pouco mais da vida e obra de Nelson Rodrigues, o Culto Circuito conversa hoje com a professora Maria Lúcia Ribeiro. Malu, seja muito bem-vinda ao Culto Circuito. Nelson Rodrigues escreveu aos 8 anos de idade seu primeiro conto, que foi em 1920. Ele ganhou o concurso da escola em Recife e ele abordou o tema adultério. Talvez por isso, Malu, foi que surgiu o título do livro da biografia escrita por Rui Castro, Anjo Pornográfico. Ele mesmo se afirma. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada pelas palavras. E ele mesmo, como você disse há pouco, se afirma ser um anjo pornográfico, que olha pelo buraco da fechadura. Não existe melhores definições do que as definições de Nelson Rodrigues. Realmente, ele é alguém que olha pelo buraco da fechadura e tudo isso. Agora, o título Anjo Pornográfico, portanto, seria uma retomada por Rui Castro, o jornalista que cuida da obra de Nelson Rodrigues e todas as suas reedições, exceto a da Aguilar, né? E que cunhou e pegou esse apelido de anjo pornográfico. Ele ganhou esse prêmio aos 8 anos de idade? Essa redação é muito interessante, porque uma redação dentro da sala de aula. Vamos fazer, terceira série primária, vamos fazer uma redação dentro da sala de aula, todo mundo escreve, de repente o professor, quando vai corrigir, leva um susto. Um caso de adultério. Perfeito. Com todos os requisitos de um conto. Os mínimos bem detalhes. Escrito, sem um erro de uma vírgula. É o melhor. Todos ficam encantados. Mas como dar o título de melhor composição de sala de aula? Por um tema tão complicado. Adultério e um menino de 9, 10 anos. Isso gerou muito mal-estar entre os professores, Malu? Então, o que eles fizeram? Isso eu não sei. O que eles fizeram, a saída que eles tiveram foi dar um empate com o segundo melhor texto e publicar que... Ele ganhou, mas não levou, na verdade. Levou, né? Porque não tinha uma publicação em algum jornalzinho, nem nada disso. Então, na hora, foi o empate, Nelson e o outro candidato. O pai de Nelson Rodrigues era jornalista, redator e dono do jornal Amanhã, que era um jornal carioca. Você acredita, Malu, que essa influência em casa foi importante para Nelson seguir a carreira de jornalista? Eu acredito que sim. Acredito que ele não conseguisse ver a vida por outros olhos. Era uma família unida, era uma família que ficou em Recife antes, enquanto o pai foi para o Rio, que veio depois por conta própria, sem que o pai esperasse. Todos eles vão ser jornalistas na família, o pai é dono de jornal, ganha muito pouco com isso, mas todos os filhos vão ser jornalistas, os homens, e um deles, inclusive, se torna o nome dos maiores estádios, ou do maior estádio brasileiro, que é o Maracanã, estádio Mário Filho. Malu, Nelson começou a trabalhar muito jovem com o pai, aos 13 anos de idade. Ele cobria a seção policial. A gente pode dizer que essas histórias reais serviram de inspiração para seus contos? Pode. Não só que as histórias serviram de inspiração para os seus contos, como que a ficção entrou nas matérias jornalísticas também, como se fossem contos. Né? A polícia, o jornalismo policial, dá chance para isso.
né? Ele diz, por exemplo, ele conta um caso de um incêndio muito bobo, que ele foi cobrir, não morreu ninguém, não aconteceu nada, o incêndio foi apagado com rapidez e não tinha nada. Então, no dia seguinte, o jornalista Avelar, com quem ele tinha ido, colocou que tinha um passarinho que cantava desesperado em algum das janelas, que estava até parou, até emudecer, ou seja, no meio daquele incêndio, criou-se uma vítima, uma tragédia, uma humanização da matéria, que foi o passarinho do Avelar. E esse passarinho do Avelar vai ser, inclusive, um mote para ele defender um jornalismo humanizado. E Nelson tinha muito dessa questão humanizada no jornalismo? Muito, muito. Quando entrou o novo jornalismo objetivo, que entrou na última hora, que pegou depois o Jornal do Brasil, e tudo, ele chamava aquilo dos idiotas, chamava os novos jornalistas de os idiotas da objetividade. Mas ele não tinha... Ele achava que na objetividade do fato jornalístico não tinha nada. Não. O jornal era para fazer a pessoa chorar, sofrer. É o espreme sai sangue. Mas isso, no caso, não vai em contraponto ao jornalismo de transmitir só o fato? Ele mesclava muito um pouco desses personagens que ele criava. Ele nunca fez esse jornalismo objetivo. Nunca. Ele sempre remou contra a maré do jornalismo que se ensina nas escolas, por exemplo. E como ele era visto, Malu, ele remando contra a maré, como ele era visto com os outros colegas de profissão? Foi aquela época em que acabou o jornalismo romântico e entrou o jornalismo profissional. Então era visto como um dinossauro da redação. Eram os dinossauros da redação, os grandes nomes que ficavam, mas que não abraçavam a modernidade do jornalismo. Nelson Rodrigues teve formação jornalística? Não. Nenhuma? Não, ele ele tem pouca formação escolar, inclusive. Ele tem só o primário, ele não tem nenhum curso secundário. Ele começa a escrever com 13 anos. Profissionalmente? Imagina, profissionalmente. Mas isso não quer dizer que ele não tenha lido, não tenha tido uma formação, uma certa erudição paralela. E Malu, como a crônica esportiva, ela entrou na vida desse jovem que até então cobria sessão policial? Eu tento mostrar, inclusive, na minha tese de doutorado, que ele fazia mais jornalismo quando escrevia ficção e mais ficção quando fazia jornalismo. E isso fica muito claro nas crônicas esportivas. Uma tese que ele tinha era a de que todo crítico é a pessoa que menos entende do assunto para o qual critica. E por isso ele foi ser crítico de futebol. Ele não entendia de futebol. Absolutamente nada? Nada. Não enxergava o que estava acontecendo no campo. Ser cronista de futebol e não assistir um jogo e não enxergar. Amigos que dizia o gol de tal time, porque ele era fluminense, né? Tricolor doente. Ele não sabia nem que time, que lado estava o time. Tinha que contar para ele, porque ele chegava muito mal devido a episódios de saúde na vida dele. E então ele optou por um desvio na crônica esportiva. Ele não conta, não descreve os jogos. Mas quem cria um personagem. Mas faz de cada jogador brilhante uma personagem. Daí o Rei Pelé, daí o Diamante Negro, né? Vem a Pátria de Chuteiras, você vai ver isso, que é uma galeria de grandes artistas da bola. E qual a importância dessa fase de cronista esportivo para a obra de Nelson Rodrigues?
ela deixa ele próximo do povo. E a obra do Nelson Rodrigues é povo. É só povo. O jornalismo para Nelson Rodrigues e os contos não tinha fronteira, né, Malu? As crônicas dele não existia fronteira. Nada tem fronteira, os romances também, folhetins que publicou com Susana Flagg, aquilo tudo, não tem. E como que o jornalista Nelson Rodrigues virou dramaturgo? O Teatro e Revista dava dinheiro. Ele achou que ia ganhar mais se ele escrevesse. Então ele começou a escrever. A primeira peça que ele escreve é A Mulher Sem Pecado. Tem uma montagem não muito boa. Em teatro? Em compensação, a próxima, Vestido de Noiva, vira um marco do teatro brasileiro. A gente tem, ele na verdade tem 17 peças, né, Malu? 17 peças. A Mulher Sem Pecado foi em 1941, logo em seguida veio Vestido de Noiva em 43. Mas aí existem outros, como Perdoa-me por Me Traíres, Viúva, porém honesta, né? Essa Viúva, porém honesta de 57. Que tem o crítico de teatro que raspa perna de passarinho com gilete. Bonitinha, Mas Ordinária, essa de 1962. Essa peça é muito interessante, a Bonitinha Mais Ordinária, porque é a tal que ele usa uma frase que ele afirma ser de Otto Lara Rezende. Otto Lara jura que não se falou isso nunca, que o mineiro só é solidário no câncer. E é uma frase assassina. Todo mundo que ouve essa frase muda da água para o vinho, tudo, o mundo inteiro se revoluciona quando se diz para alguém essa frase: o mineiro só é solidário no câncer. Malu, até a década de 40, né, o cinema brasileiro, o teatro, a nossa língua era extremamente formal. E Nelson Rodrigues chuta essa linguagem formal e faz da linguagem ela informal, né, as gírias, toda a questão das expressões, deixamos de lado toda essa formalidade. Como que a população reagiu a essa modernidade da época? Olha, a população não reagiu a essa modalidade da época. Ela reage aos temas das peças de Nelson Rodrigues e começa a dizer que ele é um autor que põe muito palavrão na peça. Mentira. Tem por volta de 7 ou 8 palavrões suaves nas peças dele. Ele não faz isso. Ele arma no palco uma situação que a situação é um palavrão. Ela é tão trágica, ela é tão absurda, tão abjeta, que vira um palavrão. Então, eu diria que ele é um autor de situação palavrão. Ao mesmo tempo, ele traz a prosódia brasileira para o teatro. Falava-se no teatro como se falava em Portugal. E Nelson Rodrigues, com as frases incompletas, muitas reticências, traz o falar coloquial, igual a gente fala mesmo. E isso foi uma revolução muito grande. Nisso ele é o maior modernista do teatro brasileiro. Malu, a gente volta rapidinho, o Curto Circuito faz um breve intervalo, a gente vai falar um pouco mais sobre Nelson Rodrigues. Não saia daí. Estamos de volta com o Curto Circuito e hoje eu converso com a professora da UFJF, Maria Lúcia Ribeiro, a Malu. São 100 anos do nascimento do maior dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues. Malu, muitas pessoas afirmam que Nelson Rodrigues é um pervertido. Você concorda com essa afirmação? Não. Discordo de ponto a ponto. Claro, ele teve 1000 mulheres, então
A sua vida particular foi bastante agitada, mas ele escondia isso de todos. Né? E eu estou pensando na dramaturgia dele, como escritor, como pensador, ele sempre foi um moralista de pai e mãe. Ele, ética e politicamente, ele era profundamente conservador. Não tinha nada de perversão. Politicamente. Ele mesmo se autonomeando reacionário. A gente pode dizer, então, que... reacionário. A gente pode dizer que a perversão, então, estava na cabeça das pessoas? É o que ele dizia. Ele sempre disse que ele mostra a vida como ela é. Ele tem até cunhou um termo para o teatro dele. Ele não faz um teatro que seja um colírio para os olhos de ninguém. Ele faz um teatro desagradável, como se fosse um murro no estômago. Mas é tudo o que está na frente do espectador diariamente. E por que Nelson Rodrigues? Qual foi o motivo, Malu, dele escrever com o pseudônimo de Susana Flegg? Susana Flegg era porque o folhetim, que era um romance publicado aos poucos, uma coluna que se mantinha no jornal para vender jornal, ele não era bem visto pelo lado masculino, pelo autor masculino. Então, para não desmerecer o seu papel de cronista esportivo, de dramaturgo, ele usava nome feminino para escrever romances, mas romances folhetinescos, bastante folhetinescos. E um deles era Susana Flegg. E a série de crônicas da vida como ela é um grande sucesso, foi até adaptada para televisão. Por que essas crônicas ganharam tanta visibilidade? Essas crônicas eram jornalísticas, eram publicadas periodicamente, com uma periodicidade alta, e elas eram um tubo de ensaio para a dramaturgia deles, sim, mas como um mosaico. Não uma crônica virou peça. Não era assim, era o mosaico das crônicas. E era a vida do dia a dia, era por ali mesmo que ele ficou conhecido. Os diálogos curtos, rápidos, né, Malu? Exatamente. Ele traz para o rádio também, né? Porque elas eram apresentadas em rádio também. Como uma espécie de radionovelas, né? Como rádio crônicas. Radiodrama, né? Teledrama, muitas vezes. E era o linguajar que se falava a todo momento. Tinha até uma outra crônica, uma outra sessão de crônicas dele, que é muito pouco referida, que é sobre presidiárias, presídio de mulheres. Era do tipo A Vida Como Ela É, mas mais trágica ainda. E não ganhou tanta visibilidade assim como A Vida Como Ela É. Ganhou, não foi publicado, não sei porquê. Ela era famosa. Ele era muito conhecido por presídio de mulheres. E como, Malu... Pessoas da época dele me disseram isso. E como explicar essa diversidade dessas temáticas de Nelson Rodrigues, né? Ele tinha temáticas que divergiam aí das peças como psicológicas, míticas, tragédias cariocas. Ele tinha uma topografia do Rio. O Rio de Janeiro, para ele, era Zona Norte, o lugar da virtude, o lugar da ética, o lugar que pune o imoral. E na Zona Norte que ele vivia? Zona Norte, onde ele vivia. A Tijuca era... Penha... já era uma passagem, porque ali tinha a Gruta da Imprensa, era a Barra da Tijuca, que era o antro de perdição passando para a Zona Sul. Zona Sul era o lugar do Tarzan de Hollywood, andando pelas calçadas, bronzeado pelo sol.
E era o lugar da perdição. Ali os valores não existiam, todo mundo se perdia, da mesma maneira que na Floresta da Tijuca. Então a Floresta da Tijuca, a Zona Sul, era o lugar... E quais são as características mais marcantes da obra de Nelson Rodrigues? Das obras de Nelson? As características mais marcantes... Ele sofreu alguma Ele influência externa? Ele sofreu influência externa de Eugene O'Neill. Há uma peça dele, Senhora dos Afogados, que dizem ter sido calcada, e ela realmente parece bastante, mas não é igual. Luto veste Electra. Mourning dresses Electra. Mas fora disso não. Fora disso era ele mesmo, e as suas peças tinham a questão da cunhada, que era o cunhado se apaixonava pela cunhada. Sempre tinha um triângulo na família, né? Triângulo amoroso. Esse triângulo amoroso, a atração pela cunhada. Tinha a mulher que era bonita, geralmente tinha câncer nos seios. Pois é, as crônicas, né, terminavam às vezes em tragédias. Nas peças também. Nas peças, né? Nas peças também. Mulher bonita tem câncer no seio. Se ela for muito bonita, ela é uma pecadora. Então, Doroteia, por exemplo, a bonita vai... É uma casa de mulheres feias, a bonita vai tentar pegar a lepra com um empregado da casa para poder se salvar na vida. Porque se bonita, ela ia para o inferno. Nelson Rodrigues teve 24 filmes, longas-metragens filmados e 7 produções para TV. Como que foram feitas as adaptações, Malu, das obras de Nelson nessas mídias? Você acha que essas adaptações foram fiéis às crônicas? A gente é um pouco, como é que eu diria, um pouco marcado para falar isso, trabalhando com a obra escrita. Você tem que olhar a obra filmada, encenada, etc e tal, sobre outro aspecto. Na encenada é mais fácil. Na filmada é mais difícil. Há filmes bons feitos de obras de Nelson Rodrigues. Ele é muito visual. Um desses filmes é sobre o casamento, um romance dele, muito bom, muito chocante, escandaloso, mas brilhante. Não estou me lembrando quem foi o cineasta. E as produções em TV? Em TV eu não gosto de todas, não. Eu gosto de algumas. Porque eu acho que a televisão colocou Nelson Rodrigues muito de época. Então, se alguém vai dizer que é batata que isso vai acontecer, igual nós falamos, põe um bom ator, uma boa peça, que a peça vai ser boa, que o espetáculo vai ser bom. A gente fala isso até hoje. Na televisão fica, põe um bom ator, um bom texto, que é batata. A peça vai ser boa. Entende? E não é assim. Então eles fazem muito isso. O broto, não sei o que tem. Claro, nós não usamos mais broto para falar gata. Mas não é necessário que se mude a inflexão para mostrar que falou broto. Fala broto, igual se fala gata. Num filme de época, nós falamos Vossa Mercê, falamos isso tudo, sem exagerar. Esse deslocamento próximo, eu achei que ficou muito mal resolvido na vida como ela é com alguns atores. Há outros bons. Na sua opinião, Malu, qual é a obra de Nelson Rodrigues mais importante? Difícil. Difícil eu não tenho uma obra. Eu tenho algumas obras. Né? Eu tenho álbum de família, Doroteia, Vestido de Noiva, O Beijo no Asfalto,
Eu creio que seriam Os Sete Gatinhos. São as peças que toda nudez será castigada. Quer dizer, você acaba falando todas, tá vendo? E Malu, pra gente encerrar o programa, a gente vive na era do politicamente correto, né? Você acredita que Nelson Rodrigues, ele seria bem aceito se escrevesse nos dias atuais, ou ele seria julgado pelos termos que ele usava em suas crônicas? Eu acho que ele ia ganhar uma mordaça de ferro. Por quem? Por todos. Porque ele não tem nada de politicamente correto. Na época, que ele escreveu Anjo Negro, em que ele põe um médico negro que se casa com uma mulher branca, tem uma filha e fura os olhos da filha para ela não saber que ele é negro, só deixa viver. Ele tem vários filhos, até nascer uma branca, porque preto com branco, tem a genética tem as suas leis. Até nascer uma branca, nasceram muitos negros. E ele matava todos, porque ele não queria negro, ele só queria uma filha branca, para achá-lo lindo. O irmão dele também, ele cega o irmão, para o irmão não ver a mulher dele, que era branca. Então, é uma peça violentíssima. Ele, sem dúvida, seria julgado pelos... Essa peça foi proibida durante 20 anos. Ele lutou durante 20 anos, por aí, acho que é 20 mesmo, para liberar essa peça para ser montada. Ele teve o reconhecimento que ele mereceu, Malu? Eu acho que ele teve o reconhecimento, mas ele não teve o conhecimento que ele merecia. Todo mundo sabe que Nelson Rodrigues é um dos maiores autores brasileiros, que ele renovou o teatro brasileiro, sabe isso tudo, mas não conhece a obra dele. Muito obrigado, Malu, pela sua participação aqui no Curto Circuito. Nada, eu agradeço poder falar de uma paixão. Nós que agradecemos, Malu. O Curto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. E você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem.